Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado. Temos vídeos todos os dias aqui no canal. Nas noites de segunda a quinta-feira, tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite. Aí nas noites de sexta, sábado e domingo, às 10 da noite, tem um relato tipo ao vivo para vocês. Às 11 da manhã todos os dias tem relato, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo, aí meio-dia e meia são os vídeos do Matheus, Almanaque Assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e domingo e especial de domingo quando dá, tá bom? Não deixem de fazer aquela visitinha à nossa loja assombrada, ok? lojaassombrada.com.br e não se esqueçam do like aqui no vídeo, tá? Na coletânea de relatos. Se você gosta do canal Assombrado, se você gosta da coletânea de relatos, então já vai lá e já deixa o seu like, ok? Vamos então aos relatos de hoje. Aos relatos de hoje, temos aqui 6 relatos. E o primeiro deles é este daqui: o cachorro fazendo água doce. Lembrando que todos os nomes são trocados, ok? Quem nos conta esse relato é uma moça. Isso aconteceu com a minha avó, diz ela, que vou chamar aqui de Rosa. Foi quando ela ainda era adolescente. Ela morava em um sítio com os pais e mais 5 irmãos. Porém, o dono desse sítio veio à falência e teve que demitir o pai da minha avó. Eles acabaram se mudando para uma casa em que não parava ninguém, pois já era conhecida por ser assombrada. Porém, os povos antigos não tinham medo dessas coisas. Minha avó dizia que o pai dela não tinha medo de nada dessas coisas paranormais. Um dia, de madrugada, minha avó acordou com a mãe dela chamando para esquentar água doce para um irmão mais novinho que tinha acordado e estava chorando. Como assim esquentar água doce, gente? Água normal? Esquentar para dar banho? Então ela foi, mas chegando lá, avistou um cachorro enorme, que era mais ou menos parecido com aqueles cachorros pastor alemão, que é o cachorro policial. Então, o cachorro estava em pé, para lá e para cá, fazendo água doce com o caneco e a colher na mão, um na pata. A minha avó ficou paralisada e não teve nenhuma reação. Ela disse que o cachorro a viu e continuou fazendo o que estava fazendo, sem se importar com a presença dela. Ela disse que ele foi para fora para pegar algo e então ela teve forças para gritar para o pai dela. Ele veio correndo para saber o que tinha acontecido e quando ele chegou, ainda viu o cachorro andando em pé, tipo bípede, de duas patas, nas patas traseiras, andando em pé, mas ele foi indo para o escuro e acabou sumindo. Depois dessa, mudaram de casa e tiveram a certeza de que aquela casa era realmente assombrada. Fora que às vezes eles escutavam pedras caindo em cima da casa que até quebravam as telhas. Acertavam os cachorros também, essas pedras, e até machucavam os pobrezinhos. Minha avó disse que muitas vezes tiveram que levantar de madrugada para colocar os cachorros para dentro de casa porque as pedras só faltavam matá-los. Ela conta isso até para minha mãe e para os meus tios, e não é de hoje, não. Ela jura que isso aconteceu e tem muito mais histórias para contar. Gente do céu, esse cachorro me lembrou. Lembra um outro relato de uma moça que falou que ela era criança, ela estava passando por uma casa, dentro do carro dos pais, no que ela olhou para trás, tinha um cachorro de tipo de sobretudo, chapéu, apoiado assim no muro da casa, tipo assim, apoiado no muro da casa. Isso aqui era um cachorro. Ela falou era um cachorro. Ela deu até tipo, era daquela raça fila, não sei, mas ele tava de roupa, de chapéu, apoiado. E tem um outro ainda que ele viu o cachorro também andando em duas patas com uma espingarda na mão, se não me engano. Mas, gente, o que é isso? É, as pessoas veem cachorros, cães grandes andando em duas patas como gente, fazendo coisas de ser humano.
Que isso? Bom, se você tem uma história parecida, manda pra gente. Próximo relato. Um pedido de oração inusitado. É uma moça que nos conta. Aconteceu com a minha bisavó Maria. Nomes trocados, ok? Quando eu era criança, adorava fazer companhia para ela e ouvir as suas histórias. Das histórias de quando ela morava na roça. E essa é uma dessas histórias. Maria, minha bisavó, tinha 17 anos, era recém-casada e morava em uma casinha na zona rural. A casa era simples e ficava a poucos metros da estradinha de terra que dava acesso às várias propriedades rurais da região. Naquela época, década de 40, havia muitos moradores na zona rural. Como a casa ficava perto da estrada, era comum os conhecidos pararem lá, na casinha deles, para pedir água, cumprimentar, tomar um cafezinho e às vezes davam frutas e legumes que haviam colhido em abundância para ajudar o casal que começava a vida, né? Costumes de comunidade rural. No dia desse acontecimento, ela e o marido se levantaram bem cedo, como era de costume, e Maria fez o café e seu marido, após tomar o café, saiu para buscar as vacas no pasto e tirar o leite no curral. Enquanto seu marido estava lidando com as vacas, Maria já estava esquentando a comida para colocar em uma marmita, pois após tirar o leite, o seu esposo iria para a plantação de arroz e almoçaria por lá. Chegou então, na porta da cozinha que dava para a área externa da casa, uma vizinha que morava em uma roça próxima. Essa vizinha, que aqui vou chamar de Joana, era uma senhora bem idosa, uma pessoa muito boa e amiga antiga dos pais de Maria. Já era de costume dessa senhora chegar na casinha para cumprimentar Maria e seu esposo, quando ela passava ali na estradinha em frente à casa. Então ela chegou ali na cozinha de Maria. As duas conversaram brevemente e logo a senhora Joana disse: "Já tô indo, Maria. Por favor, reza para mim." Maria disse que iria rezar sim, e a dona Joana foi embora. Maria ficou envolvida com as atividades da casa e seu marido foi para a plantação. Passaram-se algumas horas até ela se dar conta de algo muito importante. Que a fez perder as forças das pernas e cair de joelhos no chão. E ali mesmo, no chão, Maria pôs-se a rezar por Dona Joana. Ela simplesmente se deu conta de que já fazia cerca de 1 mês que a Dona Joana havia falecido. Maria e seu marido tinham inclusive ido ao velório. Como assim a pessoa esquece? Ela havia recebido a visita de um espírito. Ela ficou atordoada pensando se aquilo havia acontecido mesmo. Parecia que algo havia feito Maria se esquecer durante algumas horas da morte da Dona Joana. Talvez para que não se assustasse tanto no momento da visita, apesar de ter se assustado depois que lembrou. Quando seu marido retornou da plantação de arroz, ainda encontrou Maria pálida e espantada. E ela lhe contou o que havia ocorrido de manhã. Seu marido, sabendo que Maria não iria brincar com uma coisa dessas, também ficou espantado. Resolveram que no próximo domingo mandariam celebrar uma missa em memória de Dona Joana. Dona Joana nunca mais apareceu e eles não tiveram coragem de contar aos familiares dela o que havia acontecido. Minha bisavó hoje já é falecida, mas quando era viva, sempre rezava pela alma de Dona Joana e acreditava que ela devia estar em paz. Gente, então realmente é uma coisa que parece que fez com que ela se esquecesse que a Dona Joana estava morta para poder recebê-la, conversar e receber esse pedido de oração da própria, né? Porque depois, já pensou, você tá assim, depois você fala: "Nossa, fulano morreu, né? Meu Deus, ele estava aqui agora conversando comigo." Ai, que legal, né? Acho muito legal. É, muito legal porque nunca aconteceu comigo, né? Mas muito interessante isso. Legal, próximo relato. O pano que virou santo. Como assim? É uma moça que nos conta. Na minha infância, os meus pais tinham um sítio. Olha, tudo de sítio também, gente. Na minha infância, meus pais tinham um sítio que ficava a cerca de uns 20 minutos da nossa casa. Meu pai tinha uma caminhonete
E nos finais de semana, os meus pais saíam catando todas as crianças da rua e os primos também, colocavam na carroceria. Antigamente era normal andar na carroceria das caminhonetes. Colocavam na carroceria a criançada e lá íamos nós, tomando poeira na cara, mas todo mundo felizinho. Em um fim de semana normal, fomos meus pais, meu irmão, algumas tias, uns primos e uns vizinhos lá pro sítio. Éramos em torno de umas 7 crianças. Então, naquela empolgação, fomos chegando e logo já queríamos descer no córrego para nadar. Bem, lá fomos nós, só as crianças. Era um córrego raso, ninguém frequentava ali, então não tinha nem perigo. Quando chegamos, vimos de longe um pano verde, balançando em um tronco. Todos nós vimos, e de longe parecia uma blusa amarrada no tronco. Estávamos a uns 5 ou 6 metros de distância dessa coisa. O pano balançava com o vento e balançava muito, mas ficamos intrigados. Fomos chegando mais perto, apertando o olho para ver o que era e, sem brincadeira, todos nós vimos a blusa que se balançava se transformar em uma imagem de santo. Daquelas imagens de gesso, porcelana, sei lá que material que é. Santo esse que hoje eu sei que era Santo Antônio. Eu não tinha como confundir um santo com uma blusa, gente. E todos nós vimos o santo lá, no galho, no lugar do pano verde. O pano não voou, não tiramos o olho dele. Ele simplesmente se transformou no santo. Nós olhamos um para o outro e corremos até chegar no sítio. Então chamamos a minha mãe e explicamos, ainda sem fôlego, o que havia acontecido. Ela foi até o córrego, incrédula, claro. E quando chegou, não tinha santo e nem pano verde nenhum. Tinha uma cobra no tronco que, ao nos aproximarmos, pulou na água. Ficamos sem entender nada e os adultos sem acreditar. Eu fiquei pensando e me perguntando, será que o santo apareceu para nos proteger do ataque da cobra? Para evitar que entrássemos na água e fôssemos atacados? Ou algo do tipo? Já que Santo Antônio é padroeiro das crianças. Enfim, se for isso, muito obrigada, Santo Antônio, e a Deus que nos protegeu. Eu acho que pode bem ser isso, não. Agora, um pano verde. Por que tinha o primeiro pano verde para chamar atenção, talvez, para aquele lugar? Não sei, gente. Vai saber os mistérios das coisas, né? Mas sei que pode ser sim, que Santo Antônio protegeu ali, porque tinha uma cobra que talvez as crianças não vissem, não fossem ver e entrar na água e a cobra... gente, credo. Pode ser. Estranho, né? Mas legal. Próximo relato. O cavalo marinho fantasma. Gente, é cada coisa. O cavalo marinho fantasma. Já tô vendo aqueles filmes do sci-fi, tipo Sharknado, sabe? Essas coisas. O cavalo marinho fantasma. Tem o Ghost Shark. É um tubarão, um zumbi fantasma que tem lá no canal Sci-Fi, né? Mas vamos lá. Quem nos conta é um moço. Bom, o relato aconteceu no inverno de 2012. Eu tinha por volta de 8 anos de idade, estava onde? No sítio. Gente, é quase que uma coletânea temática de sítio também, né? Eu tinha por volta dos meus 8 anos, estava no sítio, na casa de uma tia, irmã do meu pai. Era muito cedo, devia ser por volta das 7 da manhã. E como de costume, chovia muito. Era época de inverno, estava bastante escuro, as nuvens estavam carregadas com relâmpagos e trovões. Então, como qualquer criança, eu e minha prima pedimos à minha tia para tomar banho de chuva. Delícia. Ela disse que não, porque poderia ser perigoso, devido aos relâmpagos e tal, e poderíamos pegar um resfriado. Chuvinha gelada, né? Inverno, realmente. Não, é bom no verão, no inverno não. Decidi tomar banho, então, tomar banho de chuva? Então, decidi ir tomar banho mesmo sem a permissão dela. Meus pais não estavam na hora. Assim como ela não poderia me impedir, apenas disse para eu pegar uma sandália, pois poderia ser perigoso andar descalço. Então eu saí correndo pelo terreiro.
A chuva estava forte, escorregava muito, eu brincava com o barro vermelho, mas com medo de cair e bater a cabeça também, né? Decidi ir para a casa do meu avô, pai do meu pai, e fui andando mesmo. Ele morava perto, apenas a alguns metros da casa da minha tia. Era um caminho curto e eu estava sozinho na estrada. De um lado era uma cerca alta e do outro um campo aberto. Não tinha ninguém comigo. Na chuva, né? De repente, de longe, observo alguma coisa no meio da estrada. Eu não sabia dizer o que era exatamente. Parecia se mexer e voar. Suspenso no ar, sabe? Decidi me aproximar para ver o que era aquilo. Quanto mais eu me aproximava, mais aquilo parecia se afastar. Então cheguei o mais perto possível e levei o maior susto. Era um cavalo marinho. Sim, um cavalo marinho. Ele era bem grande, esverdeado, meio transparente e flutuava. Parecia até um fantasma. A chuva atravessava o seu corpo. Ele tinha uma cauda grande. Era uma coisa assustadora, era bizarro. Ele balançava a cabeça para frente e para trás e fazia um barulho estranho. Posso até acreditar que ele relinchava, parecendo realmente um cavalo. Não sabia o que fazer. Eu estava sem reação, parado e olhando aquela coisa. Foi quando subiu um frio pelo meu pescoço, então eu dei meia volta e saí correndo. Eu não conseguia olhar para trás. Meu pé escorregava no barro vermelho, então comecei a gritar e eu não parava de correr. Eu tinha a sensação que ele estava me perseguindo. Então entrei com tudo na varanda da casa da minha tia, desesperado. Olha, foi assustador. Nunca contei essa história para ninguém. Quem que ia acreditar em uma criança de 8 anos, né? Depois desse episódio bizarro, eu nunca mais tomei banho de chuva sem a permissão de um adulto. Cara, um cavalo marinho fantasma no meio da estrada de terra é a primeira vez que eu escuto. Alguém sabe, tem uma explicação do que possa ser isso? Pura imaginação? Ah, não sei não. Eu não aposto em imaginação desse jeito, não. Um cavalo marinho. Gente, eu realmente não faço ideia. Se alguém souber de alguma coisa, alguma... O que acontece, às vezes, eu acho que no mundo astral tá cheio de tanta coisa bizarra por aí, que ganha vida, sabe? E de repente a gente tromba com uma dessas coisas. Sem muito sentido, sei lá. Mas me expliquem aí nos comentários, por favor. Ou manda um e-mail, enfim. Ou se já aconteceu com você, já viu algo do tipo bem bizarro assim, manda pra gente também. Próximo relato. Deixa eu só ver se tá tudo certo com a gravação, ok. Próximo relato, a tia morta. É uma moça que nos conta. O que vou contar a seguir não aconteceu comigo, mas com um sobrinho da esposa de um dos meus irmãos. Tá. Deve ter uns 30 anos que isso aconteceu, mas eu me lembro como se fosse ontem da minha cunhada nos contando e nos deixando impressionados na época. Na ocasião, meu irmão e a esposa, que chamarei aqui de Carmen, foram para uns... Tô falando, é temática de sítio, gente. Foram para um sítio da família dela, da Carmen, no interior de Minas, para passar um feriado prolongado. Dentre os familiares da Carmen havia um sobrinho dela, bem pequeno, na época com 2 aninhos somente. Vou chamá-lo aqui de João. Eles contam que nesse sítio a piscina ficava isolada na parte de trás da casa. E nessa tal piscina, que era bem funda, havia alguns degraus do lado de fora, mas não havia sido instalado ainda a escada do lado de dentro da piscina, o que tornava a saída da água bastante difícil, que é uma informação importante, guardem isso. Pois bem, segundo eles, o dia já estava escurecendo quando a família se reuniu na varanda da casa, onde começaram a fazer churrasco e ficaram proseando. O Vitório acordou da soneca dele, tá lá gritando, chamando. Bom, então a família se reuniu na varanda da casa, onde começaram a fazer churrasco e ficaram proseando ali. De repente, alguém percebeu que o pequeno João não estava ali entre eles. Gente, cadê o João?
e todos começaram preocupados a chamar pelo menino. Da varanda onde estavam, havia um corredor que dava para a parte de trás da casa, onde ficava a piscina. Quando todos entraram por esse corredor, desesperados para procurar o João, imaginando que ele poderia ter caído na piscina, deram de cara com o pequeno, vindo no sentido oposto deles. João estava ensopado, com a mãozinha na boca e tremendo. Todos correram para ele. João, onde você estava, menino? Você caiu na piscina? Ao que o pequeno, que mal balbuciava poucas palavras, respondeu: eu caí na piscina, mas a tia Malia me tirou de lá. Nesse momento, todos se espantaram e ficaram mudos, pois a tia Maria era uma irmã mais velha da Carmen, muito querida por todos, que havia falecido há alguns meses em um acidente de carro. Maria, em vida, nutria um carinho todo especial pelo menino João. Essa história me deixou boquiaberta na época e me trouxe a certeza da continuidade da vida após a morte. Não só da vida, mas também do amor e do zelo que sentimos pelos nossos entes queridos. Gente, graças a Deus que o espírito tirou o menino da água, porque senão, meu Deus, ainda bem, né? Olha só, uau! Próximo e último relato desta coletânea, pessoal. Viagem astral. É um moço que nos conta. Desde 2014, leio sobre esses assuntos, viagem astral, e sempre tentei me projetar, mas nunca consegui, creio eu, da forma como dizem. No máximo, eu entrava em catalepsia, que é uma fase que seu corpo fica antes de se projetar. Mas sempre tinha medo quando isso acontecia. Medo de realmente sair do corpo e ver algo que eu não estava esperando. Enfim, teve um dia em que eu estava deitado no sofá vendo TV e minha mãe em outro. Aí eu fui pegando no sono e dormi. Beleza. Acordei depois de um tempo, vi a TV ligada, vi minha mãe dormindo e roncando, inclusive. Então me bateu um sono de novo e acabei dormindo. Mas nesse acabei dormindo, na verdade eu acordei, pois eu vi a TV ligada de novo, vi minha mãe dormindo e roncando, e aí eu vi algo a mais. Nesse momento, o meu corpo estava dormindo, mas eu estava acordado, a minha mente, na verdade, estava acordada. Esse algo a mais era uma mulher, alta, magra, que olhava para mim com raiva. Os olhos dela eram bem grandes e ela estava parada a uns 3 metros de mim. Então perguntei a ela o que queria comigo. Observação: para mim, eu estava acordado e não dormindo. Não tinha sacado ainda que eu estava dormindo, porque eu estava muito lúcido. Bom, eu não vou lembrar direito se ela falou alguma coisa para mim ou se ela ficou quieta, mas o que me lembro bem é que ela veio em minha direção muito rápido, não andando, sabe? Parecia que ela se deslocou até mim num piscar de olhos. Eu, que já estava morrendo de medo, lembro de ter começado a orar para tirar aquilo dali e me ajudar. Enquanto tudo isso acontecia, a TV continuava ligada e eu ouvia tudo, minha mãe roncando, etc. Só que ela não via o que estava acontecendo. Eu a chamava para me ajudar e nada. A mãe. Lembro dessa mulher estar sentada ao meu lado, brava ainda, e do nada ela estava mordendo a minha mão com os dentes afiados. E num piscar de olhos, novamente, a vi deitada no chão ao lado do sofá, ainda me olhando brava. Depois disso, eu lembro que não adiantava eu gritar, que nada acontecia. E então, do nada, adivinha o que aconteceu? Eu acordei gritando. Sabe aquele tipo de grito de quando você está caindo? Ah! Automaticamente, levantando do sofá, eu fiquei sentado. No mesmo momento, a minha mãe acordou e perguntou o que estava acontecendo. Aí que me toquei que eu estava dormindo ou tendo uma projeção muito lúcida. E aí eu paralisei pensando no acontecido. Expliquei para ela e tal, mas como ela não acredita muito nessas coisas, só me acalmou e disse para eu orar.
Já tive sonhos e bem lúcidos antes e depois disso, mas igual a esse nunca mais tive. Mas não me esqueço, pois foi muito real. Lembra da mordida que disse que a mulher me deu? Então, acordei sentindo essa mordida na mão e essa sensação ficou por ainda alguns minutos. Credo, então, ele encontrou alguma coisa no astral, mais um ser bizarro aí que habita o astral e ele acabou, acho que conseguindo, sim, né, se projetar, sair do corpo e encontrou com essa mulher, esse ser. Você vai saber o que é isso, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as projeções também, né? Tem que estar preparado, porque às vezes você vai encontrar coisas que não são nada legais, né? Você já teve uma experiência? Manda a sua história pra gente. Espero que tenham gostado da coletânea de relatos de hoje. Um beijão para todos vocês, tenham um ótimo sábado e a gente se vê logo mais no próximo relato. Beijos e fui!